Shalom, meus lindos! Enquanto vocês vão entrando, eu vou marcando algumas coisas que eu preciso enfatizar, mas desde já seja bem-vindo à nossa live de hoje do Profiteia, onde nós vamos falar sobre a graça genuína. E se tem a genuína, é porque tem a falsa. E essa série ela começa justamente para desmascarar a falsa graça de Deus, um evangelho com uma falsa graça que tem sido pregada e tem gerado uma geração de crentes descompromissados e que não estão preocupados em ter uma vida alinhada com o coração de Deus ou com a vida de Deus. Então vamos começar a nossa live de hoje. Eu queria convidar você que está entrando a já compartilhar com algumas pessoas. Eu posso garantir para você que tudo que você vai ouvir aqui nessa noite é evangelho genuíno, puro e simples. E eu queria que você convidasse pessoas para estarem conosco aqui. Então você que já entrou, pega aí, começa a enviar o convite a pessoas, distribui essa live. Eu tenho certeza que Deus vai mexer na sua história com o que Ele quer fazer aqui hoje. Porém, eu preciso que você coopere. Então pega aí e começa a distribuir. Convida vários amigos para estar aqui com a gente. Enquanto você vai convidando, eu vou marcando algumas coisas que eu tenho que falar aqui. Vamos lá, vai enviando o convite aí para geral. Eu quero que vocês me ajudem a gente alcançar o maior número de pessoas possível hoje. Eu vou enviar aqui para algumas pessoas também. Deixa eu tirar esse perfume daqui, que senão derrubo ele. Então vamos lá, envia aí. Convida o máximo de pessoas possíveis para estar conosco aqui hoje. Todo mundo que apareceu aqui eu vou enviar. Quem quiser vir, vem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fiquem aí, gente. Não saiam não. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje vai mexer com sua vida. Vai mexer com sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Deus vem me tocando hoje para falar sobre isso aqui. Eu tenho certeza que vai mexer com sua história. Talvez é um tema que a gente acha que é bem compreendido, bem falado em nossa geração, porém o que a gente bem tem é uma falsa compreensão da graça. A gente tem uma falsa compreensão da graça em nossa geração, assim, de maneira muito deturpada. E eu estava no culto agora há pouco e meu pastor falou algo muito interessante. Ele falou assim, que se levante a geração que seja a voz que clama no deserto. Eu falei, Senhor, essa palavra é para mim, né? Essa palavra é para mim. Então eu quero ser hoje aqui uma voz clamando no deserto para você. Clamando algo que talvez ninguém está falando, mas eu quero ser essa voz para você nessa noite. Então, enquanto você vai convidando, chama pessoas, vai no grupo de WhatsApp, compartilha, chama o pessoal. Liz, minha filha, vai lá no grupo do Profiteia, posta a live lá, convida as pessoas. Bertos. Tem coisa que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora, eu preciso anotar aqui. Atos 5.
Aleluia. Vamos lá. Paz do Senhor, Alceli, Samara Benício, administrador que entrou aí, que é Bruninha lá de Guanambi, Rose, minha sogrinha entrou aí, boa noite, shalom, shalom. Então quero convidar vocês aí mais uma vez a encaminhar para pessoas esse convite. A gente vai falar sobre um tema hoje que eu creio que é de importantíssima compreensão para a nossa geração. E eu quero já começar falando disso. Hoje eu não vou dar muito tempo não, tá? Quem entrar, entrou, quem não entrou, o caminho é estreito, né? Então vamos pelo caminho estreito hoje. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o seu Espírito fale conosco nessa noite, que haja uma compreensão real, verdadeira, poderosa, genuína da sua graça, que nós possamos compreender de maneira profunda e assertiva aquilo que o Senhor quer comunicar, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Que nós estejamos sensíveis ao seu Espírito, abre o nosso coração, abre nossa mente, abre nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, que nós possamos sair daqui edificados e transformados pela exposição das Escrituras, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá. Por que falar sobre graça genuína, Ian? Não é um tema do Profeteia. O Profeteia a gente fala de dons. Profeteia a gente fala de coisa sobre ativação profética. Profeteia a gente fala sobre coisa que é manto, né? Mas uma das coisas que nós precisamos entender e que nossa geração precisa compreender de maneira profunda é: ser salvo e ter vida com Deus significa que você precisa ter compromisso com o Evangelho, que você precisa ter uma vida santa, que você precisa ter uma vida compromissada com Deus e com a obra de Deus, e com a vontade de Deus e com o coração de Deus. E há uma compreensão muito equivocada na nossa geração sobre a graça de Deus, como se a graça fosse uma autorização da parte de Deus para que eu peque, para que eu viva em pecado. Então existe uma doutrina maligna sendo pregada na nação nos dias de hoje, a hipergraça, a graça que tudo aceita, a graça que tudo pode, a graça que autoriza o pecado e que libera o homem para o pecado de maneira deliberada, como se a graça fosse uma autorização da parte de Deus para que você pecasse, como se a graça fosse uma autorização da parte de Deus para que você vivesse de maneira displicente. E a graça nunca foi e jamais será isso. O que é a graça de Deus? A graça de Deus foi dada através de Cristo, ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tudo que eu preciso fazer para ser salvo é crer em Jesus e me arrepender dos meus pecados e entregar definitivamente a minha vida a Ele. Mas quando nós falamos sobre isso nos tempos de hoje, nos tempos modernos, quando nós falamos de confessar Jesus como Senhor, talvez nós não compreendamos isso de forma correta, né? Quando na Bíblia fala que eu precisava confessar Jesus como Senhor para ser salvo, você precisa compreender e você precisa entender que naquela época confessar Jesus como Senhor era colocar a sua cabeça a prêmio. Confessar Jesus como Senhor era colocar a sua vida em risco. Confessar Jesus como Senhor era dizer: eu estou disposto a morrer. Porque quando você dizia Jesus é Senhor, você estava dizendo César não é Senhor. O Senhor é Jesus. Então havia um decreto emitido em Roma que qualquer pessoa que não reconhecesse César como Senhor estava colocando a cabeça dele em risco, porque ele seria morto. E por isso centenas de milhares e dezenas de cristãos foram mortos naquelas arenas em Roma. Por quê? Porque eles confessaram Jesus como Senhor. Então confessar Jesus como Senhor não era uma oração em que eu levantava a mão. Era quando eu dizia: eu estou debaixo do governo de Cristo e não debaixo do governo de César. E como eu estava debaixo do governo de Cristo, eu estava dizendo: Cristo é Senhor, César não é Senhor. E aí, querido, eu colocava a minha vida em risco para dizer que Jesus era Senhor. Então, não era de qualquer forma. Não era tão barato quanto nós pensamos que é. Confessar Jesus como Senhor custava a vida daqueles irmãos. E nos tempos modernos nós temos esse evangelho onde nós podemos fazer qualquer coisa, podemos viver de qualquer maneira, podemos caminhar de qualquer maneira sem ser responsáveis com a nossa vida com Deus, sem ser responsáveis com a nossa caminhada com o Senhor. E a primeira coisa que a graça vai trazer para você é uma consciência de responsabilidade com o que você recebeu de Deus. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos
salvos, nós não somos merecedores. Não há obra no mundo que te transforme em uma pessoa justa diante de Deus. Nós somos os seres mais podres que já existiram no universo e Deus mesmo assim escolheu nos salvar. Isso é graça, somos monstros e Deus pega esses monstros que amam o pecado, que fazem qualquer coisa por amor ao pecado, traz para o reino deles, salva, transforma e transforma em homens santos. E eu costumo dizer que a coisa mais poderosa que existe no evangelho é Deus pegar monstros que amam o pecado, homens que amam o pecado, que amam a iniquidade e transformar em homens santos que amam a santidade e a vida de pureza. Aquilo de mais poderoso que existe no evangelho é Deus pegar homens imundos e iníquos e transformar em homens santos e puros, apaixonados pela pureza e pela santidade de Deus. Nós estamos tirando aquilo de mais poderoso que existe no evangelho. Quando nós cremos numa graça barata, numa graça que não nos custa nada, numa graça que não nos custa compromisso, numa graça que não nos custa seriedade, numa graça que não nos custa obediência, numa graça que não nos custa renúncia. É isso que está sendo ensinado nos dias de hoje, é isso que é pregado nos púlpitos do Brasil. Uma graça que não custa nada para ninguém, uma graça que não requer sacrifício. Parece que nós esquecemos que o primeiro chamado de Jesus foi: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A graça vai custar tudo para você, o evangelho de Jesus vai custar tudo para você, uma vida de renúncia e de sacrifício. É isso que a graça vai dar para você. Porque a graça pegou monstros, salvou, transformou em homens puros. E Deus pega esses mesmos homens e decide usar no reino dele. A graça transforma monstros pecadores em homens e mulheres santos, apaixonados por Deus e pelo reino de Deus. E eu queria fazer uma exposição do Evangelho hoje em Romanos, capítulo 6, se você puder abrir, que é o texto onde Paulo descreve, ou ele fala de maneira clara sobre o que é a graça de Deus, ou o que a graça de Deus não aceita. E hoje eu quero falar sobre você justamente sobre isso, né? O que eu posso viver na graça e o que eu não posso viver na graça. A falsa graça, ela é permissiva, irresponsável e negligente. A graça de Deus, a primeira coisa que ela tira de você, querido, é seu direito. Direito de viver sua vontade, direito de viver aquilo que você quer, direito de viver da maneira que você quer, da maneira que você anseia viver. A graça te salva e te torna responsável. Um amigo meu fez uma descrição para mim esses dias muito interessante. Ele disse assim: a graça pega homens imundos, transforma em embaixadores do reino e dá responsabilidade para aquele cara ser uma voz que comunica o céu naquele lugar. A graça pega mendigos, transforma em embaixadores e dá autoridade para ele, dá responsabilidade para ele. Então, a falsa graça, ela te permite tudo, mas a graça de Deus não te permite tudo. A graça, ela te transforma em algo diferente, para viver de maneira diferente. O que é pregado hoje, a falsa graça, a hipergraça, é uma graça que aceita tudo, que você viva tudo de qualquer maneira, e que Deus é bom e que Ele vai aceitar isso de você, e que a graça está aí para isso, para te perdoar e para que você viva dessa maneira negligente, que mesmo assim Deus vai perdoar você e vai amar você. Esse não é o evangelho de Jesus, isso não foi o que Jesus pregou, isso não foi o que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou, primeira pregação de Jesus, Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então a graça tem a ver com arrependimento. Nós tiramos aquilo que mais poderoso que existe no Evangelho, que é o poder de transformação do Evangelho. Se você me conhecesse alguns anos atrás, você ia ver o monstro que Ian era. Há 14 anos atrás, eu era um monstro. Eu era um demônio em forma de pessoa. Eu era um monstro. Você me escuta falando hoje, você não tem dimensão do quão perverso, do quão monstruoso Ian era. O que você vê hoje é o resultado da graça de Deus, que pegou aquele monstro que eu era, aquele demônio que eu era em forma de gente, e transformou em quem eu sou hoje. A graça de Deus transforma homens pecadores, imundos, irreconciliáveis, destruídos, que amam o pecado, salva, transforma esses homens e transforma eles em pessoas apaixonados pela santidade de Deus e compromissados com a santidade de Deus. Se a graça que não te transformou
não te salvou. Primeira coisa, anote isso, primeiro tópico. A graça, quando ela entra na sua vida, a primeira coisa que ela faz é transformar você. É te dar nojo por aquilo que você amou uma vida inteira. É te dar repúdio por aquilo que você tinha prazer em fazer. É tornar uma abominação diante dos seus olhos aquilo que você olhou como se fosse o tesouro mais precioso a vida inteira. A graça vai transformar você completamente, de maneira que você vai odiar aquilo que você amou ser e viver uma vida inteira. Existe uma frase de Spurgeon, pregador. Se você não conhece Spurgeon, conheça, procure, estude, leia sobre Spurgeon. Ele fala assim: eu não posso amar o pecado, porque o meu pecado matou o meu amado. Eu não posso amar o pecado, porque o pecado pregou o meu amado no madeiro. Eu não posso amar o pecado, porque o pecado pregou o meu amado no madeiro. Entenda isso, compreenda isso, irmão. Você não pode viver em pecado, você não pode amar o pecado, você não pode aceitar o pecado, porque o pecado matou Jesus. O pecado foi o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Como você pode amar aquilo que matou o seu amado? O motivo pela crucificação de Jesus. Como nós podemos amar e aceitar em nossas vidas aquilo que fez Cristo, a pessoa que nós dizemos amar, aquele que nós professamos crer, aquele que nós dizemos que é nosso Senhor? Como nós podemos amar aquilo que matou o nosso Jesus? Como nós podemos amar aquele que foi o motivo de Cristo ter sido crucificado? Eu me lembro de Hebreus 6, quando ele fala que eu transformo em vitupério o sacrifício de Jesus quando eu vivo uma vida em pecado. Se a graça te alcançou, querido, se a graça te alcançou de verdade, você tem que ser transformado. Se você ainda não foi transformado, eu sinto muito te dizer, você ainda não conheceu a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é permissiva, ela não te dá direito para viver em pecado. A graça de Deus não é irresponsável. Deus te dá a responsabilidade de viver uma vida santa, pura e que agrade o coração dele quando você é salvo. E a graça de Deus não é negligente. Ele não te dá direito para você viver de qualquer maneira, para você caminhar de qualquer forma, para você viver uma vida negligente. Deus não te dá autorização para isso. Romanos 6, versículo 1. Abra aí, vamos ler. Romanos 6, versículo 1. Nós temos aqui Paulo ensinando sobre a verdadeira compreensão da graça de Deus. Romanos 6, versículo 1. Então Paulo diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo? Todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Então presta atenção, peraí. Então a primeira coisa que Paulo está me ensinando aqui sobre a graça verdadeira de Deus, sobre a graça genuína, sobre a graça de verdade de Deus, sobre quando a graça me alcançou, que vida eu devo viver. Paulo está dizendo, porque tem pessoas que dizem isso. Já que a graça superabundou por causa do pecado, quanto mais pecado eu tiver, mais graça de Deus eu vou ter. Então eu vou viver em pecado. Vou viver em pecado para que a graça de Deus seja abundante. Vou viver em pecado para que a graça de Deus seja maior em minha vida. Não, querido. Não tem como você viver em pecado após ser alcançado pela graça, porque a graça vai te dar nojo. A graça vai te dar uma abominação pelo pecado. A graça tira o seu prazer pelo pecado. Isso não quer dizer que você não vai pecar. João fala lá em 1 João capítulo 1, filhinhos, não pequeis, ou seja, a orientação é não peque, não viva em pecado, não aceite o pecado, não regularize o pecado em sua vida, não torne o pecado em algo normal, não torne o pecado algo aceitável. Mas se caso aconteça, todavia, se na caminhada você tiver um acidente, se você pecar, se, não é dizendo vá pecar, e se caso aconteça, você tem um advogado que é fiel e justo. Isto é graça. A graça é quando eu erro,
Quando eu estou na minha caminhada e tropeço e falho, há perdão, há misericórdia disponível. A graça só triunfa sobre o juízo quando há arrependimento. A graça não triunfa sobre o juízo quando não há arrependimento. Porque está cheio de pessoas no mundo que não se arrependeram e a graça não triunfou sobre o juízo na vida deles. Existem pessoas que estão vivendo no mundo, que estão vivendo em pecados em que o juízo vai prevalecer sobre a graça. Por quê? Porque eles irão para o inferno. Porque eles estão vivendo uma vida desregrada, porque eles estão vivendo uma vida deleitando no pecado, amando o pecado. A misericórdia não vai triunfar sobre o juízo na vida deles. A misericórdia é para aqueles que se arrependem. A misericórdia é para aqueles que entendem o Evangelho. A palavra fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que olhou para o seu pecado, abominou o seu pecado, confessou o seu pecado e deixou o seu pecado. Esse encontra a misericórdia. Segundo tópico que eu quero que você anote. A graça só está na sua vida se você foi alcançado pelo arrependimento. Se não houve arrependimento e se não há arrependimento constante na sua vida pelos seus pecados, não há graça de Deus manifesta em sua vida. Você ainda está caminhando a passos largos para o inferno. Ou o pecado te incomoda pelo fato de estar em sua vida, ou você não foi salvo. Ou o pecado te incomoda pelo fato de estar em sua vida, ou você não foi alcançado pela graça, ou você não está desfrutando de uma graça verdadeira, ou você não está desfrutando de uma graça genuína, você está desfrutando de uma falsa graça, mas não da graça de Deus, não da verdadeira graça de Deus. A verdadeira graça de Deus, ela vai gerar em você uma transformação que nós chamamos de regeneração. É aquele quando nós nascemos de novo. Quando eu me converti, eu estava comentando isso com o meu pastor ontem, nós tomamos um café, eu tomei nojo de coisas que eu amei uma vida inteira. Eu passei de repente sem entender o porquê, sem compreender o porquê. Eu passei a odiar naquilo que eu amava. As músicas que eu amava, eu passei a odiar. As coisas que eu fazia que eu amava, eu passei a odiar. Eu tomei nojo daquilo que eu amei uma vida inteira. Tudo perdeu sentido, tudo perdeu a razão. Porque quando eu conheci Jesus, eu entendi que a bondade dele me alcançou. Eu era um monstro que não era digno de ser alcançado. Eu era alguém que não era digno do amor de ninguém. Jesus me amou, veio até mim, me alcançou e transformou. Eu falei, como eu não respondo ao que Jesus fez por mim, comprometendo a minha vida com Ele, comprometendo a minha vida com essa verdade, com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a santidade de Deus. Como ser alcançado pela graça de Deus e não se apaixonar por Ele, e não decidir viver uma vida santa. É incompreensível, é imensurável ser alcançado pelo Evangelho e não dar uma resposta para Ele. Porque quando Jesus te alcança, Ele te transforma. E aí Paulo falou, e eu ia falar o texto, Paulo. A bondade de Deus existe com o propósito de nos conduzir ao arrependimento. Então, se a graça não te transformou, ela não te salvou. A graça só transforma, só salva aqueles que foram transformados. Você foi alcançado pela graça, foi transformado por ela, pronto. É a prova de que você está salvo. É a transformação que o Evangelho causou em você. Se o Evangelho não te transformou, ele não te salvou. Se o Evangelho não mudou sua vida, ele não te salvou. Se o Evangelho não transformou sua vida por completo, ele não te salvou. Se o Evangelho não mudou sua história e ele dividiu sua vida antes desse dia e depois desse dia, você não foi salvo. O Evangelho, ele não entra na vida de uma pessoa. Jesus não entra na vida da pessoa para ser um parceiro. Ele entra na vida da pessoa para transformar a história dela. Ou a pessoa é transformada, completamente transformada pelo encontro com Jesus, ou você não teve um encontro com Ele. Então não tem como. A primeira coisa que eu sou, e aí Paulo fala isso no versículo 3, vocês não sabem que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando o Evangelho te encontra, aquele do seu eu antigo morre. Alguns amigos, talvez tenha algum deles aqui, eu não sei. Eu era conhecido no passado por um apelido que era vinculado a um desenho, um anime que eu assistia. Então meu apelido naquela época era Kenshin. E eu costumo dizer que Kenshin morreu naquele dia e Ian ressuscitou de novo. E as pessoas que me encontraram há anos atrás,
quando olham para a minha vida e não encontram o mesmo Ian e falam, cara, você tá tão diferente do que era, você tá tão diferente daquilo que você era no passado, nem parece a mesma pessoa. E eu me lembro de quem eu era, eu me lembro do monstro que eu era, eu me lembro com quão depravado eu era, quando eu me lembro que meu Jesus me alcançou e me resgatou lá onde eu estava. Ninguém se importava, ninguém ligava. Ele me arrancou do pecado. Como Jesus me salva e me liberta do pecado. E nós pregamos uma graça que voluntariamente me faz voltar para o pecado. Não tem lógica. Não tem sentido Jesus te libertar de algo para depois você voltar para Ele deliberadamente. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus me libertar do pecado, me dar uma vida nova, para eu voluntariamente voltar para o pecado. Não tem lógica, não faz sentido isso. Jesus te batizou da morte dele, porque quando você foi salvo, você morreu e ressuscitou um novo eu naquele dia. Um novo Ian nasceu, uma nova Bruna nasceu, uma nova Kate nasceu, uma nova Jana nasceu, um novo Isaac nasceu, uma nova Rosângela nasceu. Tudo se fez novo. É uma nova criatura, uma nova vida. Não dá para ter uma nova vida e viver de maneira que você vivia na vida passada, querido. Não dá. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então preste atenção. Novidade de vida significa que a minha vida tem que ser nova. Significa que eu preciso ter nova vida em Deus. Significa que a partir do momento que eu me encontrei com a graça, que o Evangelho me encontrou, que Ele me salvou, que me transformou, eu não tenho como viver uma vida igual à vida que eu vivia lá atrás. A vida que eu desistia, que eu amava, eu não tenho como. A primeira coisa que a graça vai gerar em você é um nojo pelas coisas que você vivia no passado, querido. É um nojo pelo pecado, é abominação pelo pecado. Sabe que nós precisamos novamente de uma geração santa, de uma geração compromissada com Deus, de uma geração compromissada com a verdade, de uma geração compromissada com a santidade de Deus, compromissada com as Escrituras. Nós temos uma geração tão rasa no Brasil, tão medíocre, tão imunda. Uma geração que tudo pode, tudo é aceitável. Nós entramos numa graça barata, num evangelho barato, num evangelho medíocre, de gente barata, de gente medíocre, de gente fraca na fé. Pessoas que aceitam qualquer coisa em nome de uma graça permissiva da parte de Deus. A única permissão que a graça te dá é para viver uma vida santa, querido. A permissão que a graça te dá é para você viver uma vida de pureza. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou chegar num texto e eu tenho certeza que isso vai mexer com sua história. Vi a Aline comentando. Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Aline. Prazer ter você aqui na nossa primeira live aqui no Profiteia. Viu? Deus abençoe sua vida. Versículo 5. Não, pera, versículo 4 ainda, ou seja, novidade de vida. Entenda, querido, quando você está em Jesus, não tem como você viver a mesma vida que você vivia lá no passado. Não tem como caminhar da mesma forma que você caminhava no passado. Não é mais aceitável. Eu costumo dizer que salvar um homem, o evangelho quando salva, é como tirar alguém que vivia no lixão, trazer para um banquete, dizer para ele, pronto, você não precisa comer mais lixo. Tem a mesa do rei disponível para você. A mesa do rei está disponível para você. Você não precisa mais comer lixo. Você pode viver comendo e se aceitando na mesa do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ele te tirou da imundícia do pecado, ele te tirou do lixo, ele te tirou das trevas, te trouxe e te deu a permissão de assentar na mesa do rei. Pensa comigo. É impossível, querido, eu chegar no lixão, tirar alguém daquela situação, dar vestes novas para ele, dar uma vida nova, falar, você não precisa comer mais lixo. Você pode comer da mesa do rei, na mesa do rei tem tudo disponível para você. Como em sã consciência eu posso voltar a comer lixo? Como em sã consciência eu posso voltar a querer viver aquela vida que eu vivia no passado? Como em sã consciência eu posso cogitar que o lixão é mais prazeroso do que a mesa do rei? Quem em sã consciência, querido, voltaria
a comer do lixo, sendo que você tem a mesa do Rei dos Reis à sua disposição? Quem voltaria? Nós não podemos, queridos, renunciar à mesa de Jesus para voltar a comer do lixo deste mundo. Nós não podemos rejeitar a mesa do nosso Senhor para voltar a comer do lixo que o pecado, que o diabo nos oferece, que o mundo nos oferece. Assumam as responsabilidades que o Evangelho custa para vocês. Preço maior foi pago por Jesus. Preço maior foi pago por Jesus, entendam isso. A graça vai te custar tudo. A graça vai te custar tudo. A graça genuína te custa tudo. A graça verdadeira te custa tudo. Porque ela te transformou e, como consequência de ter te transformado, ela gera em você um novo ser, um novo homem, uma nova realidade que vai fazer você abominar a antiga vida que você tinha. Quem em sã consciência, saindo do lixão para vir comer na mesa do Rei, vai voltar para comer no lixão? Nós precisamos aprender a valorizar a mesa de Jesus, a mesa do Rei. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também semelhantes na semelhança da sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Preste atenção. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi crucificado naquele momento, representando a morte que eu e você também sofreríamos no nosso novo nascimento. E quando você nasceu de novo, o seu velho eu ficou crucificado juntamente com Jesus. E ele te deu uma oportunidade de viver uma vida nova, de viver uma vida diferente daquela vida que você vivia lá no passado. Só que nisso, o corpo do pecado, o pecado que vivia em você, a iniquidade que vivia em você, ela ficou lá na cruz com Jesus. E você foi liberto. Você foi liberto do pecado, porque o corpo do pecado que estava em você ficou crucificado com Jesus na cruz. O seu pecado ficou na cruz com Cristo. E você foi liberto dele. Como, sendo liberto, eu posso aceitar novamente o pecado da minha vida? Se Jesus morreu para que eu fosse liberto, como eu trago de volta para a minha vida aquilo que Jesus me libertou? Como eu volto para a escravidão do pecado? Não tem lógica viver uma graça que é permissiva em relação ao meu pecado. A graça perdoa, sim, qualquer coisa. Se você caiu, se há arrependimento, se há tristeza, se há quebrantamento por causa do teu pecado, o Senhor perdoa. A graça está aí para isso. Desde quando você não viva deliberadamente no pecado. E eu vou te provar daqui a pouco em 1 João, capítulo 3, algo importantíssimo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que Cristo, tendo sido ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos, de fato, para o pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Então preste atenção nisso aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ser o super-homem, eu não estou dizendo que você tem alguém que nunca vai falhar em nada na sua vida, eu não estou dizendo que você tem que ser um ser super poderoso que nunca vai pecar e nunca vai falhar em nada, não. Eu estou dizendo que quando você pecar, ou se você pecar, e quando você pecar, no mínimo, o pecado tem que gerar em você desespero, tristeza e quebrantamento. Desespero por estar perdendo acesso à presença de Deus, porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Então, quando você peca, você perde o acesso a Deus. E quando você se arrepende, o seu pecado é apagado e você volta a ter acesso. Então, se você pecou, você precisa se arrepender. Agora,
A graça não alcança quem não se arrepende. Gravem isso. A misericórdia só triunfa sobre o juízo quando há arrependimento. Se não há arrependimento, o juízo triunfará sobre a misericórdia. Tem muita gente no mundo e muita gente dentro da igreja que o juízo vai prevalecer sobre a misericórdia porque ele não se arrependeu. O juízo vai ser maior do que a misericórdia porque ele não se arrependeu. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo gera em alguém que ele está fazendo uma obra no coração é arrependimento pelos pecados. Se você perguntasse para mim, Ian, fala uma das coisas que você mais queria na vida. Eu falei, eu queria que Jesus tivesse me alcançado antes. Eu queria ter sido salvo antes. Você entende por que você não foi salvo antes? Entendo. Jesus falou comigo, você precisava comer muito lixo para dar valor para minha mesa quando você viesse para minha mesa. Eu falei, eu entendo, Senhor. Talvez se eu tivesse sido salvo antes, eu teria querido voltar para o mundo para experimentar algumas coisas. E eu não tenho saudade nenhuma de tudo que o mundo me ofereceu. Eu tenho nojo daquilo que eu vivi no meu passado. Então, entenda isso. A misericórdia só triunfa sobre o juízo quando há arrependimento. Se não há arrependimento, o juízo triunfará sobre a misericórdia. Estão comigo? Estão me entendendo? Todo mundo ok aí? Hoje o caldo tá grosso aqui e vai continuar grosso. As lives sobre graça vão ser pancadas. Se você quer continuar aí, você continua. Se não, pode dormir. Você vai ter mais prejuízo no dormir do que ficando, isso eu garanto. Então, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ian, qual é a diferença entre alguém que é salvo e falha na caminhada ou entre alguém que vive no pecado e não conheceu a graça de Deus? É porque o pecado, ele reina sobre a vida de quem a graça não alcançou. O pecado governa quem a graça não alcançou. O pecado, ele manda em quem a graça não alcançou. Quando a graça de Deus salva um homem, ela tira o governo do pecado da vida daquele homem. E o pecado passa a ser na vida desse homem um acidente, uma falha, um motivo de desespero e quebrantamento na caminhada. Você quer saber se alguém é salvo de verdade? Quando ele peca, ele se desespera. Quando ele peca, instantaneamente ele entra em arrependimento. Quando ele peca, ele percebe a desconexão que é feita entre ele e o Espírito Santo. Ele percebe que ele feriu o coração do Espírito Santo. Ele percebe que ele entristeceu o Espírito de Deus com o pecado dele. E instantaneamente ele entra em arrependimento. Instantaneamente o coração dele se quebranta. E aí você peca? Sim. E quando você peca, choro, me arrependo, me entristeço, confesso o meu pecado, entro em desespero, clamo pela presença de Jesus, peço para que Ele não me deixe, peço para que Ele não me abandone, peço para que Ele fique comigo, peço para que a graça triunfe sobre o juízo na minha vida, peço para que a bondade dEle me alcance, mas eu entro em desespero, querido, quando eu peco. Quando eu falho, quando eu entristeço o coração do meu Senhor, eu entro em desespero. O meu coração enlouquece porque eu estou perdendo o acesso ao grande amor da minha vida, que é Jesus. Não tem como alguém ser alcançado pela graça de Deus, pecar e tratar isso de maneira comum, como se isso fosse normal. O pecado em alguém que é salvo, ele precisa gerar desespero, ele precisa gerar incômodo. Se o pecado não incomoda seu coração, se o pecado não entristece você, e se pelo fato de ter caído em pecado você não entra em arrependimento e abandona o seu pecado, você não foi salvo. Salvação produz amor pela santidade de Deus no coração dos homens. Muitas vezes a gente nem sabe como ser santo, mas nos conduz a uma vida de busca por pureza. Eu não sabia muitas vezes como ser crente quando eu me converti, mas eu buscava viver de maneira que honrasse o nome de Jesus. Não tem como ser salvo e viver em pecado, porque Jesus morreu para me libertar do pecado. Então o pecado não pode reinar sobre você. O cristão, ele peca, mas ele não aceita o governo
do pecado sobre ele. E assim Jesus me libertou do pecado, porque eu peco. Jesus te libertou do governo do pecado e te colocou debaixo do governo dele. Mas você ainda tem um negócio chamado direito de escolha, vontade própria, ou nós chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, em Cristo você tem livre-arbítrio, porque você tem direito de escolha em Jesus. Em Jesus você pode escolher por fazer a vontade dele ou por fazer a sua. E toda vez que você faz a sua, dá o quê? Nem pecado. Então nós temos livre-arbítrio? Não temos direito de usá-lo. Porque o nosso livre-arbítrio é para escolher pela vontade de Jesus e não pela nossa. Você tem livre-arbítrio, beleza? Tem, concordo com isso. Mas o seu livre-arbítrio em Jesus, ele não existe. Porque sua única escolha é escolher a vontade dele. Jesus te deu livre-arbítrio para que você voluntariamente escolhesse fazer a vontade dele ou a sua. E toda vez que você fez a sua, você sabe o que foi. E eu não digo nem a vontade do diabo. Porque a maioria das coisas, eu falei com um discípulo meu hoje, e eu ministro muito sobre isso. A culpa não é do diabo pela nossa vida travada, pela nossa vida sem rompimento, pela nossa vida sem mover de Deus. A culpa é nossa. Nunca foi do diabo. O diabo não é culpado de nada. A gente peca porque a gente quer. Tiago 1 fala que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você faz o que você quer fazer, você peca porque você quer, você erra porque você quer, você vive no engano porque você quer, você vive debaixo de opressão porque você quer. Tudo que acontece em sua vida, querida, é sua culpa. Sua culpa. Porque se você não quisesse, você estava orando, buscando, pagando o preço e sua vida estaria diferente. Eu posso dizer que de 99% das guerras que a gente passa, 1% é o diabo, 99% é nossa culpa. A maioria das coisas somos nós em nossa carnalidade, que nos embananamos na nossa caminhada e complicamos a nossa vida, vivendo de maneira que nós não deveríamos viver. Continuamos até salvos, mas somos crentes carnais. Somos crentes carnais. Qual a diferença entre um crente carnal e espiritual? O espiritual entendeu o que Jesus fez por ele e honra o que Jesus fez por ele, vivendo de maneira que o evangelho seja honrado e que o nome de Jesus seja honrado através de uma vida santa e que dê testemunho real sobre quem é Jesus. Isto é o que o evangelho faz conosco. Nos transforma, nos liberta e nos tira debaixo do governo do pecado e da iniquidade. Então, se você foi salvo, o pecado não pode reinar sobre você. Você vai pecar na caminhada. Vai. Eu peco. A gente peca na caminhada. Mas o pecado não pode ser algo aceitável e normal em sua vida. Quando houver pecado, tem que haver arrependimento e abandono do pecado. Versículo 13. Nem tampouco apresentem os vossos corpos como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos e vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui? Você não pode apresentar seu corpo como instrumento de injustiça. Você não pode viver de maneira que sua vida desonre a Jesus. Então imagina, o que é pecado? O pecado é transgressão, então é fazer o mal, entre aspas, ok? Então você não pode dizer servir a Deus e usar seu corpo para fazer aquilo que desonra a Deus. Você não pode dizer que ama a Deus e que serve a Jesus e que caminha com Jesus e viver de maneira que sua vida e suas obras desonrem o nome de Jesus. Preste atenção, é discrepante da parte de um cristão dizer que ama a Deus e que vive a vida dele para Jesus, só que na vida dele ele tem obras que profanam o evangelho e que profanam o nome de Jesus. Então a graça genuína, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida íntegra. O evangelho ele não é sobre moralismo, mas ele vai tocar na sua moral. Ele vai tocar no seu caráter, ele vai mexer com o seu caráter, ele vai mexer com sua integridade, ele vai mudar os seus princípios, ele vai transformar as suas condutas. O evangelho que não mexeu com o seu caráter não salvou você. O evangelho quer saber se você é salvo, pronto. Deus mudou os seus princípios, Deus mudou sua mentalidade, Deus mudou as suas obras. Deus mudou a sua maneira de agir, de viver, de conviver, de ser, de atuar. Deus transformou os seus, e eu não digo nem hábitos, Deus transformou a sua essência, de uma essência maligna para uma essência santa que busca honrar o nome de Jesus. Então não tem como dizer que ama Jesus
que vive o evangelho, que foi alcançado pela graça, se nas suas obras Deus não está sendo honrado, glorificado e exaltado através das suas obras. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, versículo 14, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Numa versão mais original fala assim, vocês não estão debaixo do legalismo, mas debaixo da graça de Deus. Por quê? Pecaremos, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem apresentardes como servos para obedecer, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, peraí. Não sabeis vocês que vocês serão, numa versão original, servos aqui está doulos, ou seja, escravos. Não sabeis que vocês serão escravos para obedecer. Escravos vocês são daqueles a quem vocês obedecem, seja do pecado ou para a morte. Então, peraí. Aqui está dizendo que Jesus libertou você. Então, se Jesus te libertou, não volta para ser escravo do pecado. Então, aqui está dizendo que a quem você se entrega para servir, você se torna escravo. Se você se entrega para servir o pecado, você se torna escravo do pecado. Se você se entrega para servir a Cristo, você se torna escravo de Jesus. Numa versão original, quase todas as palavras que são servos no Novo Testamento foram traduzidas como servos, mas na verdade a palavra no original era doulos. E doulos falava de escravos, ou seja, para quem você se entrega, a este você serve. Se você está se entregando para o pecado, é Ele que é o teu Senhor e não Jesus. E aí eu lembro de Lucas capítulo 6, versículo 46, em que Jesus fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem àquilo que eu estou falando com vocês? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não se submetem à minha vontade? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? Você é Senhor, teu Senhor é aquele a quem você se entrega para servir. Se você serve ao pecado, teu Senhor é o pecado. Mas se você se entrega a Cristo diariamente, o teu Senhor é Jesus. E aí, a mesma pergunta que Jesus fez, eu nos faço nessa noite, nos faço, não só para vocês. Por que nós chamamos Jesus de Senhor, se nós não obedecemos a Ele? Por que nós chamamos Jesus de Senhor, se nós não nos submetemos a Ele? Por que nós chamamos Jesus de Senhor, se nós não obedecemos? A graça vai transformar o meu coração em um coração obediente à voz do meu amado. Como eu falei a frase de Spurgeon, não tem como eu amar aquele que matou o meu amado. Não tem como eu amar quem pregou o meu amado no madeiro. Eu não posso servir o pecado e chamar Jesus de Senhor. Para me ter Jesus como meu Senhor, eu preciso abandonar o pecado. Porque Jesus não divide o meu coração com ninguém. Ou o pecado é meu Senhor, ou Jesus é o meu Senhor. E sim, a graça te perdoa, se você se arrepender. Se você se arrepender. Se você se arrepender. A graça e a misericórdia só triunfarão sobre o juízo, se houver arrependimento. Quantos estão me entendendo? Versículo 17. Mas graças a Deus, que foste servos do pecado, mas obedeceste de coração à forma de doutrina qual fosse entregue. E tendo sido libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. E eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. O Paulo está dizendo assim, o pecado ainda está aí, querido, você ainda será tentado, você ainda será atraído pelo pecado, mas não se entregue, não se submeta ao pecado, não se torne escravo dele novamente. Então ele fala, eu falo segundo a maneira dos homens, eu falo segundo o homem, porque eu também, Paulo fala, por causa da fraqueza da nossa carne, ou da vossa carne. Pois assim como vocês apresentam os vossos membros para servir à imundícia e à iniquidade,
Agora apresentem os seus membros para servirem à justiça e à santificação. Então o que é que Paulo está dizendo? No passado você entregava o seu corpo para servir o pecado, para servir a iniquidade, para entregar a sua vida ao pecado. Então no passado, quando você era escravo do pecado, você entregava o seu corpo para servir o pecado, para servir a iniquidade, mas lá você era escravo do pecado. Aí Paulo está dizendo, agora que você foi liberto, entregue o seu corpo e a sua vida para servir a santidade, para servir a justiça de Deus. Busque a santificação e busque a justiça. E quando fala da justiça, que eu entendo que automaticamente está falando sobre Jesus, porque Jesus é a justiça de Deus. Nós somos justificados através da justiça de Deus, que é a pessoa de Jesus. Você para servirem a justiça para santificação. Antigamente, querido, quando você era escravo do pecado, você entregava o seu corpo para servir o pecado. Mas agora você é servo de Cristo e a sua vida precisa ser entregue para viver uma vida de santificação. Antes você entregava a sua vida para o pecado. Hoje você entrega a sua vida para Jesus diariamente, constantemente, para ser transformado em uma pessoa que vive uma vida santa. Porque você se transforma naquilo que você adora. Ou seja, se você ama Jesus, se você caminha com Ele, se você tem vida com Ele, você vai ser transformado naquilo que Ele é. Santo. A quem você se entrega para servir, a esse você será semelhante. A quem você se entrega para servir, a esse você será semelhante. Se você se entrega para servir o pecado, você será a imagem do pecado. Se você se entrega para servir a Cristo, você será semelhante a Cristo. Porque quando eram servos do pecado, estavas livres da justiça. Você estava escravo lá do pecado, não tinha ciência do que tinha que viver, né? Então você estava ignorante. E que frutos vocês tinham? Então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Preste atenção nisso. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Entende isso comigo. Entende isso comigo, pelo amor de Jesus. Porque vocês antes eram servos do pecado e estavam livres da justiça. Ou seja, estavam no pecado, ignorante, não tinham compromisso com a justiça de Deus. E que fruto vocês tinham? Senão aquele que agora vos envergonhais. Ou seja, se você não se envergonha da maneira que você viveu no passado, querido, tem alguma coisa errada com o seu arrependimento. Tem alguma coisa errada com essa suposta salvação que você tem. Mas agora, porque o fim dessas coisas era a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. Esse é o último versículo. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então entenda algo. Quem foi salvo vai viver uma vida de santidade. Ele fala, por fim, a vida eterna. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se você compreendeu o Evangelho de verdade, se você compreendeu a graça de Deus de verdade, a graça vai te conduzir a uma vida santa. A graça que não te conduz a uma vida santa é desgraça. A graça que não te conduz a viver uma vida santa é desgraça. Não é a graça de Deus. É qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus vai te conduzir a viver uma vida santa. Deixa eu ler algumas coisas que eu anotei aqui. A falsa graça tirou do Evangelho aquilo que existe de mais poderoso. A transformação do homem. Um homem que não foi transformado, não foi alcançado pela graça. A graça de verdade, a graça de Deus, a graça genuína de Deus, ela transforma monstros que amavam o pecado em homens santos que são apaixonados pela santidade de Deus. Homens completamente depravados em homens apaixonados pela pureza e pela santidade de Deus. A graça te transforma de apaixonado pelo pecado em apaixonado pela santidade. A graça que não produz santidade é desgraça. Ou seja, o fruto de tudo isso que Paulo está falando aqui, ele está falando assim, você será conduzido a uma vida santa. E sendo conduzido a uma vida santa, você será conduzido à vida eterna. Então nós entendemos uma coisa aqui. Se a graça ela entrou em minha vida, ela me conduz
eu serei conduzido a uma vida santa. E vivendo uma vida santa é o sinal de que a minha salvação é verdadeira. E aí terei vida eterna. Ou seja, se você for alcançado pela graça, você terá uma vida compromissada com a santidade de Deus. Você será uma pessoa santa, separada. Existe uma tradução da palavra santo que eu aprendi com o Leandro Vieira, e eu amei isso quando eu aprendi. Ele fala assim que uma tradução mais original da palavra santo seria incomum. E por isso que fala o Senhor, o teu Deus é único, né? Ele fala que uma tradução coerente da palavra santo seria incomum. Então o que é ser santo? É viver de maneira incomum na terra. Ser santo é ser incomum. Se o comum é odiar os inimigos, você ama os inimigos. Santo. Se o comum é viver uma vida depravada, você vive uma vida pura, incomum, santo. Se o comum é pagar o mal com o mal, você paga com o bem, incomum, santo. Ou seja, o que é ser santo? É viver de maneira incomum na terra. É viver de maneira diferente daquilo que as pessoas estão vivendo na terra. É viver de maneira incomum. Então, quer saber se você está tendo uma vida santa? Olhe para a sua vida e perceba se a sua vida é incomum nos ambientes onde você está. Sua vida é comum? Sua vida é como a vida de todo mundo? Você não tem vivido de maneira santa. Você quer saber se sua vida é santa? Você é incomum nos ambientes onde você está. As pessoas olham para você e falam, cara, esse cara é diferente, esse cara é incomum, não tem muitos como ele. Santidade faz você alguém incomum, alguém que não se acha com frequência na sua geração. Para a gente fechar, abre em 1 João, capítulo 3, versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Para a gente fechar. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Estou aguardando vocês. Glória a Deus. Estou vendo aqui umas mensagens que me mandaram. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Quantos acharam? Quem achou, coloca um foguinho aí. Quem achou, temendo Profeteia. Quem achou, bota um foguinho aí. Eu já achei, só botar meu foguinho aqui. Pronto, show. Quem achou, coloca um foguinho aí. 1 João 3, versículo 3. Aleluia. Vi que teve algumas pessoas aqui que sem querer mandaram convites para mim. Eu só estou visualizando e fechando aqui, tá, pessoal? 1 João, capítulo 3, versículo 3. Estou vendo aí que todo mundo já achou, então vamos ler. Diz assim: e qualquer homem... Vamos ler do versículo 1, vamos ler do versículo 1. Para a gente ler o texto inteiro. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, está falando do futuro, que nós seremos transformados e teremos o nosso corpo em glória. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, ou seja, quando Jesus voltar, nós teremos o nosso corpo transformado à imagem e semelhança do corpo dele, e o nosso corpo será de glória como o corpo de Jesus é. Porque haveremos de vê-lo como ele assim é. Ou seja, nós veremos Jesus como de verdade ele é hoje diante do Pai. Versículo 3, preste atenção aqui. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, peraí.
se eu tenho a esperança de me encontrar com Jesus, se eu digo servi-lo e se eu estou aguardando o retorno dele, e se eu tenho essa esperança de me encontrar com Jesus e estar eternamente com ele, aqui está dizendo, e que qualquer homem que tem nele essa esperança tem que viver uma vida pura, como Jesus é puro. Ou seja, qualquer homem que de verdade vive uma vida com Deus vai buscar viver, anseiar viver e querer viver uma vida santa e uma vida pura. Qualquer que comete, e uma tradução mais correta seria qualquer que vive em pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele foi manifesto para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado nenhum, ou seja, Jesus jamais pecou. Qualquer que permanece dele não peca, ou seja, não vive em pecado. Qualquer que peca não viu e não conheceu, ou seja, qualquer pessoa que vive em pecado jamais viu e jamais conheceu Jesus. Então, para aqui. Versículo 6. O que o texto está dizendo? Está dizendo que se eu conheço Jesus e se eu fui alcançado de verdade pela graça genuína, pela graça verdadeira de Deus, primeiro, eu tenho que buscar viver uma vida pura. Segundo, eu não viverei em pecado. Eu não aceitarei o pecado em mim. O pecado não é algo normal, não é algo aceitável, não é algo bom, não é algo tolerável em minha vida. A graça de verdade produz em você nojo e abominação pelo pecado, porque o pecado é abominável a Deus e Deus vive dentro de você. E se Deus vive dentro de você, o pecado incomoda Deus. E se o pecado incomoda Deus e Deus está dentro de você, o pecado te incomoda. Eu costumo dizer que quando você peca e você não se incomoda, isso não fere você, o Espírito Santo já saiu de dentro de você. Porque se o Espírito Santo está dentro de você e você peca, quando isso fere o Espírito Santo, automaticamente, como você e ele são um, porque ele vive dentro de você, o pecado te fere. Se o pecado já não te fere mais, significa que o Espírito Santo já não vive mais dentro de você. Se o pecado já não te fere mais, significa que o Espírito Santo não vive mais dentro de você. Porque quando ele vive dentro de você e você peca, ele é um com você. Foi essa a oração de Jesus. Eu oro para que ele seja um contigo, como eu sou um contigo, Pai. Então o Espírito Santo está dentro de você. Quando o pecado fere o Espírito Santo, ele tem que te ferir. Se você não foi ferido pelo pecado, o Espírito Santo já não está mais aí. Ele já foi embora e você já se perdeu. Então, todo aquele que vive em pecado, não sou eu que estou afirmando, é a Bíblia, não conhece Jesus, jamais conheceu Jesus e nunca foi salvo. Se vive, se o pecado é algo normal, se o pecado é algo aceitável, aqui diz que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Pecado não é algo normal e o pecado não é algo aceitável na vida dele. Versículo 8. Aquele que comete pecado é o diabo. Vixe. Pera aí. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifesto, para destruir as obras do diabo. Pera aí. Aquele que comete pecado é de quem? Aquele que comete pecado é do diabo. Então quem está vivendo uma vida em pecado é de quem? É de Deus? É de Jesus? É do reino? Não é, querido. Quem está vivendo uma vida em pecado é do diabo. Quem está vivendo uma vida em pecado está servindo ao diabo. Quem está vivendo uma vida em pecado está servindo demônios. Quem está vivendo uma vida em pecado não pode ser de Deus, porque aquele que vive no pecado é do diabo, porque para isso o Filho de Deus foi manifesto, para desfazer as obras do diabo. Então, se você vive em Jesus e a obra do diabo é pecar
e Jesus, se vive em você, desfaz as obras do pecado, você não pode viver uma vida em pecado. Meu Deus. Quem peca é do diabo. Quem vive em pecado está vivendo uma vida honrando ao diabo. Quem vive em santidade está vivendo uma vida honrando a Jesus. Quem vive uma vida em pecado está vivendo uma vida honrando ao diabo. E aí o texto pega mais pesado. Não sou eu, né? É a Bíblia. Que eu estou só expondo, né, o que a Bíblia está falando. Aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Quem foi o primeiro pecador? O diabo. Então quando você peca, você é igual quem? Igualzinho o diabo. Então quando você peca, você se torna filho do diabo. Para este propósito, o Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo, que é o pecado. A grande obra do diabo é o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente, ou seja, a sua origem, permanece nele. E ele não pode viver em pecado porque nasceu de novo, porque nasceu de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça, ou seja, aquele que não vive uma vida santa, que agrada a Deus, não é de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. E aqui nós entramos em outras coisas. Então o que o texto está dizendo? Ele está dizendo assim, quem vive em pecado é filho do diabo. Por mais que professe ser filho de Deus, se vive no pecado, é filho do diabo. E aí eu te pergunto, de quem você é filho? De quem você é filho? Deixa eu fazer outra pergunta. De quem as suas obras? As tuas obras anunciam o teu Pai. A sua vida anuncia o teu Pai. Quem é o teu Pai? O diabo ou Deus? Que vida você tem vivido? Uma vida que honra a Deus ou uma vida que honra o diabo? Uma vida que honra Jesus, porque o diabo é o pai do pecado. Quem é teu pai? O diabo é o pai do pecado. Ele é o pecador original. Ele é aquele que contaminou a humanidade com o pecado. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Como eu posso afirmar servir Jesus com os meus lábios, mas a minha vida, com a minha vida, servir o diabo? Não tem como. Então, a verdadeira graça sempre vai te conduzir a uma vida pura. A falsa graça vai te levar a uma vida de legalismo, liberalismo, negligência, irresponsabilidade, vivendo no pecado. A graça que não te transformou, não te salvou. Você, para ser salvo, para ser salvo você só precisa crer em Jesus. Mas a testificação de que você crê em Jesus é que sua vida foi transformada e que você passou a odiar o pecado, amar a Deus. Porque não tem como eu amar aquilo que pregou o meu amado no madeiro. Eu odeio o pecado, porque o pecado pregou o meu amado na cruz. Não tem como viver uma vida em Deus, amando quem matou o teu Senhor. Amém? Aleluia. Por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar vocês a pegar essa live assim que ela acabar e distribuir ela em todos os grupos, em todos os lugares que você puder distribuir ela. Eu tenho certeza que você foi tocado, porque esse é o Evangelho de Jesus, e sempre que o Evangelho de Jesus é anunciado, vidas são tocadas e transformadas. Eu espero que você tenha sido tocado e transformado. Tenho certeza disso. E eu quero orar agora e vamos encerrar nossa live.
E depois da oração eu quero só passar uma notícia para vocês. Amém? Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço que o Senhor testifique dessa palavra que foi liberada. Eu fiz o possível para expor as Escrituras, para expor o Evangelho, para ser fiel à Tua palavra, para ser fiel àquilo que o Senhor está dizendo nas Escrituras. E eu peço que o Senhor testifique da Sua palavra, Pai, que corações sejam tocados, transformados, que haja um novo nascimento aqui hoje, que haja posicionamento de alguns irmãos que precisavam se posicionar, precisavam tornar algumas coisas inaceitáveis na vida deles. Eu te honro, te exalto, te engrandeço, devolvo toda a honra, toda a glória a Jesus. Eu não sou um bom pregador, mas a sua graça fez de mim um expositor da tua palavra, e eu peço que vidas sejam trocadas e transformadas pela exposição das Escrituras, Pai. Eu te honro, te agradeço, te exalto. Peço que o Senhor nos abençoe, que a sua presença manifeste em nossas vidas, nos conduza e nos ajude a viver uma vida de santidade e de pureza, que honre e glorifique o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. E talvez você foi pego por essa palavra de hoje. Talvez essa palavra pegou forte em seu coração, e talvez essa palavra confrontou você nessa noite. E uma das coisas que eu quero te lembrar é que o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo quando há arrependimento. Então, se houver arrependimento, se você confessar, se você pedir perdão ao Senhor, se você se arrepender, a graça e a misericórdia triunfarão sobre o juízo. Então, se você se encontra em pecado, se você tem vivido uma vida em pecado, se você tem vivido uma vida aí que desonra o nome de Jesus, e você se encontrou, essa palavra expôs algumas coisas de sua vida, meu conselho é: entre em arrependimento, peça perdão ao Senhor. Eu costumo dizer que a gente pode ir até Jesus enquanto Ele é advogado, porque virá um dia em que Ele virá como juiz. Então aproveite enquanto Jesus é teu advogado, enquanto Ele pode te justificar, enquanto Ele pode te perdoar, enquanto Ele pode derramar o sangue dele sobre os teus pecados e transformar os seus pecados, por mais negros que eles sejam, na mais pura lã e na mais branca lã, né? Jesus, Ele perdoa aqueles que se arrependem. Então, caso essa palavra ela trouxe à tona algo que você está vivendo, se arrependa. Entre em arrependimento. E o mais importante, o que João Batista fala aos fariseus: produza frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele tem um fruto, e esse fruto é a mudança, esse fruto é a transformação, e mudança vem de posicionamento. Então, quando você se posiciona em Deus, quando você decide não mais viver em pecado, quando você não aceita mais o governo do pecado, ele é obrigado a sair. Porque muitas vezes nós nos convertemos, mas ainda estamos fracos, somos crentes fracos, não entendemos ainda a doutrina, não entendemos ainda o preço que precisamos pagar para viver uma vida santa. E talvez você se pegou em algumas dessas debilidades. Então confesse ao Senhor, peça perdão, se arrependa, se posicione, não aceite mais esse pecado em sua vida, para que você viva uma vida extraordinária em Deus, uma vida santa que honre o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. O recadinho que eu tenho para dar do Profiteia é: nossas lives voltarão a ser aos sábados. E eu não estou tendo condições de fazer as lives às quartas. Por que, Ian, você não está tendo condições? Porque eu estou chegando em casa muito cansado do trabalho. E as quartas geralmente é meio de semana. Geralmente não é meio de semana. E eu já estou na correria do trabalho, então tem dias que eu tenho chegado em casa bem cansado e eu não tenho conseguido produzir o material de qualidade que eu tenho o costume de produzir no Profiteia. Então, por estar cansado, por estar mais desgastado, no sábado eu consigo descansar, eu consigo estruturar melhor o que eu vou ministrar, eu consigo orar mais, eu consigo ler mais a palavra antes. Então, por causa do trabalho no dia a dia, talvez eu não tenha tanto tempo e o conteúdo não estava saindo na qualidade que eu gosto,
de entregar aqui para vocês. Então a gente vai estar mudando novamente as nossas lives para os sábados. E quarta-feira, Iambem, quarta-feira a gente vai ter algumas lives extraordinárias, que não acontecerão toda semana, mas de vez em quando, tipo de 15 em 15 dias a gente vai fazer. E de vez em quando a gente vai fazer uma no Instagram e a outra a gente vai fazer num aplicativo privado. Então se você quer estar nessas lives privadas, e nessas lives privadas eu vou falar algumas coisas que eu não falo aqui, né, na internet, eu não falo aqui no Instagram por umas questões de evitar alguns atritos, né, algumas, entre aspas, tretas desnecessárias. Então quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber um link, e esse link você vai poder entrar numa live, num aplicativo privado conosco, e a gente vai ter lá um discipulado diferenciado, umas palavras diferenciadas, um pouco mais grossas, um pouco mais poderosas, mais diretas. Eu vou poder falar uma linguagem mais clara de algumas coisas lá nessas lives privadas, mas só vai receber o link quem tiver no nosso grupo do WhatsApp. Então se você quer receber essas lives para o discipulado privado, né, não vai ser aqui gravado, não vai ficar online, vai ser só para o nosso grupo do WhatsApp. E como eu entro no grupo do WhatsApp, vai no link da bio, tem lá o grupo do WhatsApp, você clica no Linktree, tem grupo do WhatsApp, você clicou, automaticamente já está dentro do grupo do WhatsApp. E aí teremos lá discipulado exclusivo para essa galera que está no grupo do Profiteia, tá bom? Então a gente não vai ter live essa quarta, teremos live sábado que vem, onde nós continuamos falando sobre a graça de Deus. E semana que vem eu quero aprofundar em algumas coisas que eu creio que é necessário nós compreendermos para não sermos enganados pela falsa graça, pela hipergraça, por essa graça barata que está tendo aí na nossa nação, esse evangelho pregado aí no nosso tempo, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê sábado que vem aqui no Profiteia. Como eu falei, pega essa live, se abençoou a sua vida, se você de verdade foi abençoado pela live, compartilha ela, e ela vai ficar salva aí agora. Então copia o link da live e envia para grupos de WhatsApp, para as pessoas que você crê que precisam ser abençoadas por essa palavra, e pessoas que você crê que precisam ser tocadas por essa palavra. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê sábado que vem aqui no Profiteia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Beijo no coração. Até sábado que vem.